que eu sempre falo, o Pentateuco, o Torá. Depois do 5º livro de Moisés, vem Josué. Depois vem Juízes. Então, seria o 7º livro da Bíblia. E antes de Ruth também, né? Fácil de localizar. Enquanto vocês procuram, eu vi alguns que já estão modernizados, com celulares, tablets, computador daqui a pouco, mas meu não dá para trazer para a igreja, é muito grande. Tem que levar embaixo do braço aquele sistema antigo ainda. Mas eu conversei com o irmão Marcos, e ele me deu uma ideia assim de pegar uma relação lá do irmão Anderson, daqueles que já estão cadastrados. Mas como nós somos uma igreja pequena, eu não falei isso para ele, mas talvez a gente fizesse o seguinte: aqueles que não recebem mensagem em casa, eu vou passar, eu creio que domingo que vem, um formuláriozinho, e você vai preencher, porque ainda a voz de Deus prometeu que até o fim do ano, todos nós vamos ter um tablet. E daí não adianta dizer que pastor não pode trazer ensino público, eu vou trazer. Aí não sei como vai ficar. Mas todos nós vamos ter nosso tablet de A Voz de Deus, um por família, gratuitamente, e depois, então, vai ter um valor de custo daqueles que quiserem adquirir. Mas eu vou passar os formuláriozinhos semana que vem, e se você não tem segurança de que você está cadastrado, se você recebe a mensagem em casa, ou algum tipo de comunicação da Voz de Deus, então você está cadastrado, né? Mas se não, você vai preencher corretamente tudo, telefone, lugar, né? O irmão César lá, bota lá os tipos de árvore que tem lá e tal, né? Identificar bem para que vá a casa, né? Ou se não, um endereço talvez. A questão de endereço de outras pessoas é que depois o resto do tempo vai sempre ir para aquele endereço, né? Assim, por mais preciso que achar o melhor para você, porque depois fica cadastrado e vem sempre, né? Não, temos uma notícia também que possivelmente, eu já dá para dar oficial isso, porque foi falado oficial, que não virão mais mensagem, e eu ainda quero pegar uma remessa antes que termine, para nós termos aqui, porque alguns gostam, eu sou uma pessoa que gosto de ler, irmãos. Você não queira saber como eu gosto de ler. E eu creio que isso aqui é a voz de Deus. Porque o profeta chegou a dizer que isso aqui, o que ele disse da Bíblia? Vamos ver se alguém me ajuda. Deus em forma de... Alguém, por favor? Deus em forma de letra. Foi assim que ele disse? Deus na forma escrita. Alguém já leu isso na mensagem? Que isso é Deus na forma escrita. E isso aqui também é o quê? A voz de Deus. Mesmo sendo um livrinho, ele é a voz de Deus. Não tem como separar isso, né? E as fitas também são a voz de Deus. Pendrive também é a voz de Deus. CDs, voz de Deus, aleluia, glórias a Deus. Então, vamos ler a escritura aqui. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, é no versículo 7, Juízes 6, 7, perdão, irmãos, Juízes, capítulo 6, versículo 7. Juízes 6, 7, em diante. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel. Eles disse assim: diz o Senhor, o Deus de Israel, do Egito: eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e eu os expeli diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra,
que pertencia a Joás, ou a Abias Rita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Você crê nisto, irmãos? Já pensou Deus aqui nesta manhã? Você crê que falamos que aqui está Deus em forma de letra? E que não é Eloi, não é Eloi. Ele está dizendo: eu sou contigo, varão valoroso. Esse é você. Quantos podem levantar sua mão e crer nisso? Deus é contigo, varão valoroso. Você é um varão valoroso. Não descreia, não deixe Satanás dizer que você não é, porque você é. Aleluia. Você tem valor, meu irmão. Aleluia, glórias a Deus. E Gideão respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as maravilhas de nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo. Aleluia. Tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Amado Pai, bondoso Deus, ajuda-nos, Senhor. Dá-nos força, graça e bênção. Jesus, estende tua mão de misericórdia sobre nós nesta manhã, e que tão bondosamente, Senhor, toma-me a mim, teu fraco servo, unja-me com teu Espírito de tal maneira que eu possa ser uma bênção para os meus irmãos, Senhor, para que tu me ajudes, para que assim juntos possamos caminhar e recebermos da tua força, do teu poder, da tua graça. Pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Podeis vos assentar bondosamente, Deus abençoe. Levante a mão um pouquinho assim para descontrair, para ficar assim bem, né? Cria uma atmosfera. Nós aprendemos a criar a atmosfera, amém? Você pode fazer isso? Exercita isso, começa a exercitar, irmão. Começa a fazer isso. E o que queremos falar nesta manhã está justamente tão ligado a isso que nós vimos da criação da atmosfera, e eu quero falar estar na presença de Deus. Sobre este assunto eu quero falar nesta manhã. Nós estarmos na presença de Deus. Irmão, eu sempre tenho falado isto, que se Deus nos aparecesse, como Ele apareceu para Abraão, como apareceu para Moisés, fosse de uma forma física entrar por aquela porta, nós faríamos um estardalhaço. Eu creio que sim, irmão, nós gritaria, nós pularia. E a pergunta sempre fica a mesma: por que não o fizemos? Né? Porque nós cremos que Ele está aqui numa forma espiritual. Você veio por causa dEle. Você não veio por causa de outra coisa aqui. Você quer ter um encontro com Deus, quer que Deus fale contigo. E você quer ter certeza que Ele está nesse lugar. E Ele nos deu esta certeza se pudermos crer na sua palavra, porque Ele disse: eis que estou convosco. Ele não disse, não disse estarei. Eu disse: estou convosco, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nos garantiu também: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome. E nós somos as pessoas que realmente estamos reunidos no nome dEle, porque nós estamos na palavra e no Espírito. Então isso nos dá certeza da presença de Deus aqui. E veja que o nosso profeta, isso sempre me estimulou muito espiritualmente, como nós vemos aqui, a intimidade que ele tinha com Deus. Ele não se abala. Ele disse, nessa mesma mensagem, a mensagem presumindo, ele disse: Senhor, presumir é avançar sem autoridade. E quando ele está lá em Karlsruhe, eu vi esse lugar lá onde isso aconteceu, quando eu estive na Alemanha. E veja
milhares de pessoas. Imagina quantas mil pessoas não tinha ali. Ele falou ali, vocês ouviram? Dezenas de milhares. O que quer dizer dezena? 10. Mas ele falou dezenas. Possivelmente tinha 20, 30 mil pessoas. E olha, irmão, 1000 pessoas no lugar é gente. Imagina o tamanho daquela tenda. E de repente ele vê os feiticeiros fazer isso. E ele diz assim: Senhor, eu não vim aqui presumindo. Eu não estou parado aqui, cada um de nós aqui nesta manhã devia assim, eu não estou simplesmente mais um número aqui. Eu sou um que Deus me chamou aqui. Deus te colocou aqui, Deus te colocou. Tu és um varão valoroso, tu és filho, filha de Deus. Esse não é um lugar comum, irmão. O dia que soubermos que igreja não é um lugar comum, que, como o profeta usou uma expressão, até nós dissemos aqui no Rio Grande, uma expressão chula, dizer esquentar banco. Você não veio para esquentar banco, você veio interagir com Deus, deixar que Deus fale, que Deus trate. Você devia constantemente estar dizendo: Deus, fala comigo, Senhor. Quantas centenas e centenas de vezes eu me coloquei sentado na igreja e eu ficava falando: Deus, eu tenho uma dúvida, tenho um problema. Fala através deste homem comigo. O profeta disse: pode ter um hipócrita lá no púlpito, que eu creio que eu não sou, mas podia ser um hipócrita assim mesmo. Deus vai falar contigo. Deus tem um compromisso contigo, amém? Então, nós pensarmos isto nesta manhã, na presença de Deus. Nosso profeta disse que nós não podemos pecar na presença de Deus. Não tem jeito, irmão, nós não podemos fazer nada. Deus não erra. E se nós estamos... O que é essa atmosfera que o profeta falou? A presença dele. Homem não forma atmosfera. Ele disse: o que forma atmosfera? Aquilo que envolve o homem ali. Ele disse: homem não tem bom. Homem não tem nada nele que se possa aproveitar. Mas se o Espírito Santo estiver no homem, aleluia, oh, louvado seja o nome do Senhor. Podemos dar glórias ao Senhor Jesus Cristo por isso? Não é maravilhoso? Não é Ele maravilhoso? Ele vem nos visitar aqui num beco, esse lugar aqui, quando eu vim para Novo Hamburgo, era chamado de Cantão, que não tinha morador, era o fim de Novo Hamburgo, né? Eu fui um dos primeiros moradores ali da rua, né? Tinha só meu tio, uns parentes meus morando ali, e eu também vim. E num lugar desses, nós poder desfrutar da presença de Deus, aleluia, glórias a Deus. Então disse nosso profeta acerca do que nós lemos, ele disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isto? Por que aflições, sofrimentos, enfermidades, problemas, né? Porque a presença de Deus tira essas coisas das nossas vidas. Quantos levantariam sua mão: Senhor, eu quero a tua presença, amém? Ele disse: o diabo não pode pôr o pé em você, para lhes ferir, enquanto vocês não tiverem se afastado de Deus. Fica na presença de Deus, luta com o diabo, manda o diabo embora, peleia, né? Essa guerra, irmão, não adianta nós dizer assim: em mim, eu não, e esse não. Não, todos nós estamos sujeitos a ataques, a tentações, às provas, mas nós temos algo em nós, aleluia. Maior é aquele que está em você. E a princípio você precisa crer que Ele está. Nunca creia que você não. Sempre creia: eu sim. Porque não é a condição externa que conta, é a sua fé, a sua revelação que você tem dele, aleluia. Isso é o que conta. Porque eu traduzi, pastor Gerd da Alemanha, 20 dias, em todas as pregações ele dizia o seguinte: olhe para você mesmo e serás um homem derrotado. Olhe para ele e você será um vitorioso, amém? Aleluia. Não é a nossa condição que conta. Deus sabe que a nossa condição é perdida. Ele sabe que somos miseráveis. Ele sabe que não damos conta. Ele permitiu que nós caísse, que nós se afastasse da nossa teofania original, o que não aconteceu com Jesus, porque Melquisedeque, o grande rei e príncipe, ele disse: nós transpassamos a teofania e viemos morar aqui nesse corpo. Mas ele não, ele permaneceu, porque ele era eterno, aleluia. E para que nós fosse eterno, nós precisamos unir com ele, aleluia.
Vocês devem primeiro lembrar disso. Examinem quando alguma coisa acontecer. Veja se você está na fé ou não. Veja se você está pronto para se colocar com Deus. Então recorde, o diabo não pode fazer mal algum se você está em Cristo. Segura nele, na presença dele. Ele disse, agora eu quero que vocês vejam outra coisa que pode encorajá-los. Imediatamente após a mensagem do profeta do Senhor, o Senhor apareceu em cena, amém? Diz que lá está falando acerca de Gideão. Israel tinha recebido um profeta, e eles não tinham dado a devida atenção ao profeta, mas agora Deus mesmo veio, aleluia. Deus está aqui agora, porque como falamos, Deus está nesta mensagem. Ele está falando conosco através da mensagem, amém? Então, se o nosso profeta foi para a presença do Senhor, e aquele corpo está lá naquela manhã, num corpo celestial, mas a mensagem e o mensageiro são um. Então, ficamos com esta parte, ficamos com a mensagem, amém, aleluia. O Senhor veio após a mensagem do profeta, assentado debaixo da árvore. O povo afastou-se e desceu para as doutrinas. Deus enviou seu profeta, logo que o profeta terminou sua mensagem, o Senhor seguiu a mensagem do profeta por libertação. Nós estamos vivendo numa grande época, imediatamente, quando o profeta saiu de cena. Vê que o profeta está falando, ele falando, e como se, sabendo aquilo que ia acontecer, que ele sairia de cena, e que muitos irmãos deixaram a mensagem, irmãos, quando o profeta partiu. Eles não entenderam aquilo. Porém, se nós entendemos que Jesus Cristo está aqui, que Ele continua o mesmo que estava dentro do profeta trazendo esta mensagem, Ele está aqui nesta manhã, amém, aleluia, glórias a Deus. Nós estamos vivendo na grande época, imediatamente após, quando o profeta saiu de cena, o que aconteceu? O Senhor entrou em cena. Então, logo João saiu de cena, o Senhor entrou em cena. Muito estranho como Deus trabalha, mas Ele faz isto, trabalha de uma maneira misteriosa. Gideão abertamente era um homem bíblico. Quando o anjo do Senhor lhe disse, se você perceber, não era o anjo do Senhor, ele disse, é o Senhor. Em perguntas e respostas, eles perguntam para o nosso profeta e dizem assim, o que é o anjo do Senhor? A Bíblia fala. Ele disse, é o Senhor na forma de anjo. E o Senhor está aqui nesta manhã na forma de anjo. Aleluia. E se você perceber que era o anjo do Senhor aqui, disse, é o Senhor, maiúsculo, Senhor. Não era um anjo, era Deus, era uma teofania em forma de Deus, como apareceu Abraão. A palavra teofania quer dizer um corpo de luz, que nós não vemos com esses olhos, mas ele está aqui, aleluia. No passado, no deserto, parecia um homem, consequentemente, sendo mensageiro, ele era o anjo do Senhor. E ele apareceu para ele, e ele disse, tu varão valoroso, disse que ia tomá-lo e salvar Israel através dele. Gideão fez aquela pergunta, que o homem escriturístico era aquela uma espécie de homem para quem Deus vem, alguém que conheça Gideão, disse, se Deus é conosco, se você é o mensageiro, então onde estão os milagres sobre os quais nos falaram os profetas? E ele sabia que onde quer que Deus ia, seus milagres o seguiam. E ele sabia que onde quer que Deus estivesse, os milagres estariam. Então, amado irmão, amada irmã, quantos de nós desejamos ter uma atmosfera santa e a presença santa aqui nesse lugar? Bom, se o desejamos, nós aprendemos ali do profeta. Sejamos criadores. O que é criador de atmosfera? Chame o Espírito Santo. Venha no culto e fique com isto. Não pense em sono, não pense em negócio. Aqui você está só para adorar a Deus. Se pudesse ficar o tempo todo só assim, dizendo, Deus, eu te amo, eu te adoro. Irmãos, Ele vem aqui no nosso meio. Ele vai começar a vir se derramar.
Nós tivemos ontem à noite culto lá em Parubé, o irmão Ricardo estava lá. O culto todo eu quase não pude pregar, eu achei que eu ia parar de pregar a certo momento, de tanta glória do Senhor, como Deus nos abençoou ali ontem à noite. Eu quero isto, irmãos, porque o profeta disse, quando isto começar, Deus começar a se derramar no nosso meio, quando nós tivermos cultos com lágrimas, quando tivermos cultos que realmente tocamos a presença de Deus, não é suficiente vir no culto e sair daqui vazio. Venha no culto, carregue-se, você precisa. Cada hora mais nós vamos precisar da atmosfera, do poder de Deus em nossa vida, senão não vencemos, porque estamos vivendo o dia em que nenhuma carne se salvaria. Por que ele falou nenhuma carne? Na carne não vence, nós temos que tomar o Espírito do Senhor. Quando a carne nos ataca, voltamos para o Espírito. Você viu que o profeta não contou uma historinha para nós. Não é historinha, irmão. Não. É a maneira como nós podemos fazer um exemplo. Deus permitiu este exemplo acontecer na própria casa do profeta. Viu? Depois crianças brincando, a esposa nervosa. Mas você é um criador de atmosfera. Chame o Espírito Santo. E ele disse, mas isso não é só na casa. Na igreja também nós queremos ter isto. Nós queremos isso. E ele disse, em todo mundo. Por tudo onde andarmos. Você pode caminhar na presença de Deus. A Bíblia diz que nós somos o tipo de Enoque. E Enoque andava na presença de Deus. Disse o profeta, ele andava tão perto de Deus, que de repente os pés dele começou. E não encostava mais no chão. E ele foi subindo. Enoque andou com Deus. Eu e você queremos andar com Deus. Queremos estar na presença de Deus. Aleluias. Ele sabia que onde quer que Deus estivesse, os milagres estavam ali. E, então disse o profeta, leve as nuvens para longe. Daí o que acontece? O sol está lá. A única coisa que você tem que fazer hoje é dizer não para as nuvens, para as contrariedades, para os fracassos, para as tristezas. Diga não. E eu queria fazer isso com a igreja. Se o profeta disse, nós queremos fazer a verdade, ele disse o seguinte aqui. Ele disse, quando você diz não para as trevas, para o mal, ele disse, ó Jesus, venha e livra-me de qualquer mal. Ele disse, diga isso, diga isso. Vamos dizer juntos. Ó Jesus, livra-me de qualquer mal. Jesus, dê-me o Espírito Santo. Aleluia. Você fala isso para ele. Jesus, livra-me de nuvens, de negritude, de pressões. Livra-me, Senhor. Amém? Ele está aqui, você está na presença dele. Você fala com ele, diga, Senhor Deus, isso vai acontecer, porque se nós tomarmos a palavra no sentido correto, ela tem virtude. A palavra tem que fazer acontecer alguma coisa em minha vida. Por isso o profeta nos proibiu vir para o culto e sair igual. Ele disse, você não sai igual, não sai. Você sai pior ou então melhor. Mas todos nós queremos sair melhores daqui. Aleluia. Se tomarmos Deus em sua palavra. Então, ele fala isso. Ele diz, ó Deus, livra-me de qualquer mal. Ó Jesus, dá-me o Espírito Santo. Apenas afaste as nuvens. Ele já está lá. Que nós, humanos, é comum, quando vem inverno e uns dias de chuva, assim, né? Chuvisqueiro e aquela neblina, né? Ataca. E todo mundo diz, que dia ruim. E daí, eles sabem o que eles falam? Que o sol não existe mais. Porque eles dizem, não tem sol, né? Não é certo? Imagina. E sabendo que a ciência diz que se o sol se afastar da terra uns 2, 3 minutos, nós viramos um puro de saca de frio. Nós congelamos. É só ele dar uma afastadinha. Mesmo através das nuvens, ele ainda emite calor. Eu tenho notado lá na roça, irmão César, que os dias que está nublado, parece que queima mais a pele, não sei,
que passa aquele efeito radiativo. Já viram falar nisso? Mesmo estando nublado, aquele calor passa e queima a gente. Então o profeta disse, o sol está lá. E eu sempre conto a minha experiência, que eu fui no aeroporto Salgado Filho ali, e depois mais vezes, mas a primeira vez foi muito engraçado para mim. Por causa que, assim, chuvisqueiro, sabe aquelas ventos, chuvisqueiro. Eu disse, Deus, como é que vai ser essa viagem no meio dessas nuvens e tudo, né? E o avião decolou. Irmão, não levou um minuto, assim, só o tempo da decolagem, assim, que ele saiu no aeroporto. De repente me deu um susto. Um clarão, e aquelas nuvens que de baixo para cima pareciam ser cor de chumbo, carregadas, pesadas. Irmão, irmã, você não quer imaginar. Um algodão branco de doer as vistas, aquelas... Você olha para baixo, você vê aquela brancura, parecia um algodão pairando. Branquinho, branquinho, dói as vistas. E o sol, o céu lá limpo, limpo, limpo lá em cima. Então o profeta disse, é na atmosfera que você vive. O problema não é se tem chuvisco, se tem dívida, se tem problema na família, como o profeta tinha. O problema é você sair fora daquela atmosfera. Vai para cima das nuvens, transpassa as nuvens, sobe mais alto a atmosfera espiritual. E isso é tudo, irmão. Vai para a presença dele. Ele disse, o sol está lá, o sol não sai de lá. Jesus está no trono. Vai para a presença dele. Vá às regiões celestiais e se encontre com ele, tudo mudou. Não tem problema, não tem dificuldade. Mas o homem foge de Deus. Ele devia correr para Deus. Parar com tudo, né? Ele diz, merda, para aí, não lava a louça. Vamos lá comprar uma blusa para você. As crianças. E ele, no espírito, ele não ficou repreendendo o demônio da irmã. Como ele contou a história de que um irmãozinho chegou e falou para ele, Billy, eu lutei com a minha esposa, que eu não consegui expulsar o demônio, botando a mão, na denominacional, botando a mão na esposa. Sai, demônio, sai, demônio. E ela ficou brava e brigou com ele. Eles quase deu um divórcio. Ele botou a mão e ficava orando em espírito. Deus, traga a atmosfera, muda a atmosfera. Não é fácil, irmãos, eu que eu digo. Mas, persistindo, nós vencemos e entramos para dentro da atmosfera. Vamos entrar nessa atmosfera? Você crê que essa atmosfera já está aqui, que Deus está mudando a atmosfera? Aleluia. Oh, Deus maravilhoso, aleluia. Então ele disse, leve as nuvens longe, daí o que acontece? O sol está lá. Se vocês pudessem mover todas as nuvens para trás, o sol estaria lá. Ele preserva lá. O sol não move. Foi nos dito, o sol continua no mesmo lugar. Que não move nada. Sabia que o sol não... quando nós lemos lá, e o sol parou, o profeta explica isso aqui. Ele disse que o sistema solar, né, porque o sistema solar que gira, o sol fica sempre paradinho no lugar. O sol é 149 mil vezes maior do que a Terra. Isso, né? Nós olhamos outro dia. Já pensou 1000 vezes maior do que a Terra? 149 mil vezes maior do que a Terra. Cristo permanece, está certo, nós afastamos dele, mas ele permanece. A única coisa que você deve fazer é cair em si mesmo, encará-lo de uma vez e veja você o que acontece. Encare a Cristo, não encare a igreja, não encare credos, não encare títulos, encare a Cristo. Veja, não encare seminário, encare a palavra, claro que é, exatamente. Obedeça a palavra para nós. Eles tiveram que obedecer a palavra. E para nós temos que obedecer a palavra. Se vocês querem saber, eu tenho uma Bíblia na qual está escrito aqui, se estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Vamos entrar em Cristo, aleluia. Vamos chegar-nos à presença dele e dizer, Senhor, eu creio que tu estás aqui. Eu creio que a atmosfera santa está neste lugar, aleluia. Se a palavra de Deus está em nós e continuar lá,
ela fala por si mesma: pedireis o que quiserdes e vos será feito. Agora, isto pode ser encontrado em João 15:7, se vocês quiserem anotar. Se vós estiveres em mim, minhas palavras estiverem em vós. Quando Deus falar com você, fora de sua palavra, em seu coração, você sabe, quando todo mundo tiver ido de você e as coisas do mundo estiverem mortas, você sabe, pois se você ama o mundo e as coisas do mundo, você sabe em seu coração que você não está certo, é verdade? Então, quando se for, aí não há nada mais a fazer, mas encontrar Deus. Ele estará lá, Ele permanece no seu lugar, amém? Tal como o sol, assim faz o Filho. Permanece o mesmo ontem, hoje, eternamente. E aquele sol que brilha, o mesmo sol que brilhou em Gênesis, o mesmo que brilhou sobre Elias naquela montanha, o mesmo sol que se pôs na crucificação, aleluia. Ele continua o mesmo Filho de Deus, e é o mesmo ontem, hoje, eternamente, o mesmo poder, o mesmo amor e os mesmos sinais. Se alguém que recebeu o batismo do Espírito Santo, se você não recebeu, receba hoje. O profeta disse: não adie mais, deixe aquele selo te tomar. Mas se você perguntar para mim, diz: pastor, o que a gente sente naquela hora? O que é? Eu disse: irmão, não posso, não tem jeito. Você mesmo tem que tomar a experiência, né? Você mesmo tem que experimentar isso. E se você experimentá-lo, você sabe exatamente o que a outra pessoa sentiu. O que aconteceu com aquela pessoa? Como foi isso, né? Eu sempre conto da minha primeira vez. Que eu sempre conto para vocês. Vocês podem cansar, mas eu gosto tanto disso. Isso ficou tão marcado na minha vida. Que eu estava no internato com 150 rapazes, tudo dormindo, tudo nos quartos, de 6 em 6, tudo um quarto do lado do outro, andares, como um hotel, exatamente como um hotel. E 3 andares. E de madrugada, eu comecei a gritar. Eu fui assim, e eu fui saindo da cama, e fui ficando largo, espalhando assim, né? E fui ficando grande. E quando vi que aquilo estava acontecendo, porque enquanto que eu estava do tamanho da cama, assim um pouco maior, eu levantei, e comecei a olhar em redor de mim, e eu grande. E de repente, eu não coube mais no quarto, eu passei pelas paredes do quarto, assim de grande. E ficando grande. E eu ia ficando do tamanho da cidadezinha de Panambi. E comecei a gritar, não aguentei mais. Digo: meu Deus, agora já a coisa... E eu não dizia que eu era grande, mas dizia: Deus é grande, Deus é grande, Deus é grande. E só gritava. E gritava. Os colegas do quarto me agarraram, me sacudiam. Não adiantou nada. Vi alguns professores de plantão dentro do internato, vieram, gritavam: fica quieto, esse e aquilo. De jeito nenhum. Sabe, eu só parei de gritar quando a minha voz começou a... assim, de tanto que eu gritei. Eu nunca posso, eu podia viver 500 anos, irmão. Eu não esqueceria. Mas depois disso, o Senhor me rebatizou com o Espírito Santo. Eu tenho intimidade com Deus. Eu amo a Deus. E eu vejo Ele fazer coisas ao redor de mim. Eu vejo que Ele está próximo. Homens disseram grandes coisas acerca de Deus, porque não há como não admitir a presença de Deus. O profeta fala daquele homem, um barqueiro, que o menino chegou e perguntou para a mamãe: mamãe, pode-se ver Deus? E ela disse: uma pergunta meio difícil, porque nunca teve uma experiência com Deus, né? E ela disse: melhor você perguntar ao professor da escola dominical. Ele perguntou para o professor ou professora. Eu disse: esse é assunto do pastor. Perguntou para o pastor enrolou lá, explicou com um bom pastor, mas não satisfez ele. Então, ele estava dentro de um barco, e tinha um velho barqueiro. E disse o profeta que recém tinha chovido, assim, né? A relva estava molhada, o cheiro da floresta. E lá no fundo um arco-íris aparecendo. E ele pergunta para o barqueiro cristão:
Ele disse, pode-se ver Deus? E ele não tinha voz para responder, grandes lágrimas desciam pela sua face. Ele disse, sim, podemos ver Deus. Aqui está Deus, aleluia. Aqui no tabernáculo, hoje pela manhã, está Deus. Deus está em cada irmão, Deus está por todos os lugares, aleluia. Se você tem Deus, você vê Deus. Se você é um séptico, você não pode ver Ele. Mesmo que Ele apareça num corpo de luz, você ainda não vai ver. Você não crê. Mas se você crê que Ele está aqui nesta manhã, você obtém os benefícios disso. Você obtém bênção disso. Isto te encherá, isto fará algo. E você vai sair daqui com uma atmosfera diferente. Você vai levar essa atmosfera para o lar, para a sociedade, onde você for. Você será uma pessoa diferente depois que tocar a Deus. Veja que o profeta diz que Moisés era um homem covarde, um fugitivo. E depois se contentou com cuidar as ovelhas do seu sogro Jetro. Mas quando ele disse que tinha teologia do Egito, ele tinha ensinamento do Egito sobre Deus, e sobre deuses, sobre astros, sobre biologia, química e tudo. Mas uma química despertou ele. Um fogo dentro de uma árvore verde, e a árvore não consumia. E vocês não ensinaram para ele no Egito. Isso era diferente do Egito. Oh Deus, aleluia. Disse o profeta, em 5 minutos, ele aprendeu mais sobre Deus do que todos os 40 anos lá no Egito. Porque teve uma experiência com Deus, encontrou-se com Deus. E ele teve que tirar suas sandálias, ele teve que reverenciar. E sabia, ele viu muita autoridade. A autoridade de um faraó, o poder de um faraó. Melhor exército do mundo, os generais, os homens grandes. Mas ele nunca viu uma voz tão poderosa como aquela. E a voz entronizou para dentro dele. E agora ele foi conquistar o Egito. Disse o profeta que foi ele numa mula, Zípora noutra, com Gerson. E eles perguntaram para ele, onde vais, Moisés? Ele disse, eu vou conquistar o Egito. Aleluia. E disse o profeta, Moisés não fez milagre, o anjo do Senhor estava dentro. Ele que fez os milagres, aleluia. Deixe o anjo do Senhor entrar em você nesta manhã. Diga, Senhor, entra em mim, deixa-me desfrutar desta presença. Deixa o Senhor estar sobre mim, ao redor de mim, dentro de mim, aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Vamos ler um pouco mais aqui. Ele disse, se vocês querem saber, perdão aqui, ó. Tal como o sol, o filho, permanece mesmo ontem, hoje, para sempre. Aquele sol que brilha é o mesmo sol que brilhou em Gênesis. O mesmo que brilhou em Elias, naquela montanha. O mesmo sol que se pôs na crucificação, aleluia. Ele continua o mesmo, Filho de Deus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo poder, o mesmo amor, os mesmos sinais. E uma coisa que eu desejo, a grande visão do Senhor que eu tenho sempre desejado ter, Senhor. Ele me deu nesta manhã por volta das 10 horas. E aqui satisfaz meu desejo por anos, desde que tenho sido ministro. Eu tenho ansiado por isto, finalmente aconteceu e agora estou muito agradecido a Deus. Eu não tenho dito nada sobre isso, apenas escrevi. E eu sei que exatamente que eu tenho pedido todo o tempo. Agora eu acredito em Deus. E esta noite, sob nova forma, eu dedico minha vida a Ele. Vamos fazer isso, dedique a sua vida para Ele. Deus, toma a minha vida de hoje em diante. Faça um marco aqui nesta manhã. Desde esta manhã aqui, que ouvimos pregar sobre sua presença. Desde esta manhã aqui, eu nunca serei mais o mesmo. Eu serei diferente. Você crê? É dedicar sua vida e dizer, Deus, toma a minha vida agora. Toma-me para ti, eu me rendo, eu me entrego. Não tente, já tentou demais, já lutou demais consigo mesmo, brigando consigo mesmo, querendo ser diferente. Eu não consigo, irmão, não consigo ser diferente. É só eu sair do Espírito, já está o velho Elói lá de novo. Mas deixa-me viver no Espírito. Eu manifesto Jesus, eu manifesto Filho de Deus, filha e filha de Deus, permanece com Jesus, amém, aleluia. Então disse o profeta, renda-se a Ele, aleluia. Ele disse,
Ele disse, uma coisa eu desejo. Agora eu acredito em Deus e esta noite, sob nova forma, eu dedico minha vida a Ele. Sobre seu púlpito, aquele grande desejo da minha vida é ser mais humilde diante de Deus. Oh, Deus. E ante seu povo, sabendo que aquele foi um dos meus maiores erros, foi ter que lidar com o público em tais condições. Isso é tirado um pouco fora de mim, aquilo que costumava estar ali. E eu espero que Deus restaure outra vez aquela alegria que uma vez eu tive. A coisa mais triste para uma vida sob a face da terra, ter tido uma experiência de Deus, ter caminhado com Deus, ter lido a mensagem e ter chorado, ter tido cultos, ter tido momentos de oração com Deus, gritando, louvando e adorando, e de repente ficar sem o Espírito Santo. Ainda que Ele te deixe sem comer, ainda que Ele te deixe em tudo que é problema, mas não me deixe, ore isto, diga isto para o Senhor, Senhor, não me deixe sem o Teu Espírito. Por isso que Davi clamava e orava, ele disse, não retires de mim o Teu Espírito Santo, Senhor, não retire isto de mim, porque ele sabia que sem o Espírito Santo ele estaria perdido. Não que eu tenha perdido a minha alegria, mas eu quero dizer que eu quero mais dela. Quantos querem mais? Mais da alegria da salvação. Você tem alegria, mas o céu, disse o profeta, está cheio do real. Não poupe a Deus, irmãos. Deus quer te dar mais. Ele pode te dar mais do que aquilo que você pede. Você pede pouco, diz a Bíblia. Nós pedimos pouco, peça bastante. Ele tem bastante. Lembra da história dos 2 peixinhos no oceano? 5.000 quilômetros de oceano, imagina. Dá para atravessar o Brasil todo, um mar. E os peixinhos lá no fundo do oceano dizendo, bem, nós temos que poupar água. A gente recebe um pouquinho assim do Espírito Santo, já está bom. Temos um pouquinho para o gasto. Pode ser que falte durante a semana. Pode ser que a lamparina está quase apagando. E o azeite está só mais no pavio, só tem mais uma umidadezinha no pavio, já está vazio. Encha-se do Espírito Santo. A condição é estar cheio. Eu sempre tenho dito isso, irmãos. Se eu perguntar para você, parecer que esse copo está cheio, vocês vão dizer, mas dá para dar mais uma enchidinha nele? Dá, irmão? Dá ou não dá? Sim, tem lá ainda um meio centímetro. E a condição é estar cheio do Espírito Santo. É que nós contentamos. Está um pouquinho de alegria, já está bom. Está um pouquinho, aí vai e gasta. Porque vai gastando. Sabe onde é que gasta? Na televisão. Pode ir cheio do Espírito Santo diante da televisão. Fica umas horas lá, para ver se não levanta vazio. Fica uma hora contando piada e fazendo baderna por aí. Gastou o Espírito Santo, ele gasta. Olhando coisas e se entretendo, o profeta disse, entretenimento é demais que Satanás tem para oferecer para nós, não. Mas se quisermos estar a sós com Deus, em comunhão com Deus, né? Ir a algum lugar, algum mato. Eu gosto daquele arroinho lá embaixo, irmão César. Eu desci lá essa semana e tem uma pedra e o barulho da água, ela me traz uma atmosfera boa. E eu fui ali e tive um tempo com Deus. Deus estava lá, amém? Eu falei com ele lá, aleluia. Você tem certeza disso? Amém? Glórias a Deus, aleluia. Veja, então ele disse, espero que Deus restaure outra vez aquela alegria. Se Ele me deixar viver e me der saúde e força, eu irei tentar ser seu servo e um irmão para o homem com todo o meu coração. Deus abençoe vocês agora. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse, quem é Deus? Nós temos escutado, esses irmãos têm acompanhado nas quartas e na sexta, a mensagem quem é Deus, imagens de Cristo, todas elas, é tanta mensagem, onde o profeta fala tanto disto, querendo manifestar Deus no nosso meio, amém?
Então, disse o profeta, aquele que se levantou ali lançou as estrelas da sua mão e lançou os mundos das suas mãos e fez coisas que não aparecem. A divindade, a própria divindade vive no homem. Habite dentro de mim. Aleluia. Eu creio que isto está a caminho quando a igreja estará tão envolvida em Cristo, no Espírito, as pessoas tão distantes de si mesma. O que importa eu? Importa Ele, amém? Se elas não consideram a si próprias sem nenhum pensamento a não ser servir a Deus. E seus pensamentos se foram, eles rejeitam as coisas do mundo, eles simplesmente se movem no Espírito, vivem no Espírito, prosseguem no Espírito, caminham no Espírito, e assim cumpre a lei de Cristo. Então o amor de Cristo no coração humano, movendo-se no Espírito Santo, esta grande maravilha, a igreja seguirá adiante com o poder da deidade, porque a deidade será revelada nos seres humanos pelo Espírito Santo. Tornando realidade os pensamentos das suas mentes, o Criador que fez o céu e a terra, vive na raça humana. Isto que foi tão difícil para os judeus ortodoxos, que eles estavam acostumados que o sumo sacerdote uma vez por ano entrasse, além do véu, lá estava a cortina, e que aquilo estava lá. E o sumo sacerdote conversava com aquilo, e o sumo sacerdote conversava com a multidão, o que ele tinha falado. E de repentemente João Batista se surpreendeu, porque Jesus estava em lugar de primo. Estava comum ali, brincava com ele, quem sabe até, né? Você viu o que eles faziam? Brincava de casinha, alguma coisa, ele era marceneiro. E de repente, João Batista recebeu aquele entendimento do Messias e disse, quando ele vai vir, ele vos batizará com Espírito Santo e fogo. E ele pregando que isso ia acontecer, de repentemente ele olha para Jesus e vê a coluna de fogo sobre ele. Esse é ele, esse é ele, esse é aquele que eu não sou digno de desatar a correia da sandália. Ele, Jesus, aleluia. Agora ele não está mais lá no templo, não. Agora já lá, o templo agora é só o prédio mais. Agora ele está em Jesus. Mas ele não fica em Jesus. Jesus disse, se eu não for, o Consolador não virá. Então foram ao cenáculo. E no cenáculo ele começou como uma grande bola de fogo. O Logos, o Elohim, aquele que é existente de si mesmo, se reparte e começa a pousar com línguas de fogo. Eu e você também, irmãos. Eu quero olhar para você e ver essa língua de fogo pousando sobre você. Eu quero que você olhe para mim e veja ela aqui sobre mim também. Nós queremos um cenáculo, nós queremos ficar mais na presença de Deus. Esse é o problema das pessoas, as pessoas não ficam na presença de Deus. É apenas um minutinho daquele culto, imagina, e o resto do tempo todo, o resto nós vivemos tudo para nós. Mas se nós pudermos viver mais para Deus, mais em contato com Deus, ó irmãos, nossa vida cristã, o testemunho cristão começa a florescer, as pessoas começam a ver, esse é um cristão. Pergunte à irmã Rita, eu fui lá, eu fui comprar, eu queria uma árvore da terra da minha esposa. Eu disse para o homem, eu quero uma árvore daqui. E ele me vendeu paguei R$25, né, mãe? Uma árvore assim. E o nome da árvore é lixia. E eu fui lá, simplesmente entrei lá, parei o carro, nós fomos fazer uma visita a uma pessoa que, mais ou menos, bem perto de 40 anos, eu não tinha visto mais. A irmã Rita era a cunhada da irmã Rita. Eu disse, eu quero ver essa pessoa um dia de novo. Irmão, essa senhora ficou tão feliz, mas tão feliz. Eu conversando com ela. Para ela foi como que se Deus mesmo fosse visitar lá no mercado. E ela nos acompanhou, foi até fora da porta, ficou abanando enquanto nos via. E eu saí dali e entrei para dentro, com aquela atmosfera, né? Eu entrei para dentro dessa pecuária, né, uma pecuária, e perguntei assim, eu quero uma muda. Quero comprar uma muda, porque a minha esposa é da cidade, eu quero levar para plantar. E ele não demorou, irmãos. E eu, de cabeça baixa, olhando aqui assim, ele teve que perguntar para mim a razão da minha fé.
E eu comecei a pregar, e a mãe dele veio, e rodearam nós lá, e eu fiquei pregando. E ele disse, quando o senhor vier na cidade, por favor, volte aqui de novo. Esse não podia ser eu. A presença dele, aleluia, ao meu redor, tão forte. E eu fiquei tão feliz por isso. E o profeta disse, então, quando eu trago Cristo para vocês, Ele estará em sua mão, disse o profeta. Não tem, você vem num culto, Jesus está em tuas mãos. Pilatos lavou as mãos, Jesus estava na mão dele. Ele podia aceitar Jesus e nem que ele perdesse trono, perdesse tudo, mas ficava com Jesus, era melhor. Mas ele vai e lava as suas mãos. Diz que Pilatos passou o resto dos dias, ele foi até a Suíça. E na Suíça tem um lugar onde eles dizem que Pilatos lavou as mãos. E aquela água fica dando rebuliço de vez em quando. E o profeta disse, ele está nas minhas mãos aqui nesta manhã, está diante de nós, está aqui, nós estamos na presença dele. E logo ele disse, o que você vai ter que responder pela atitude que você tomou em relação a isso? Se você jogou fora, você aceitou. Deus fará com que você responda por sua atitude nesta reunião. Então você tem que perceber que é uma coisa muito sagrada. Leve-o, tome-o. Aleluia. Vamos abraçar ele agora, aleluia. Senhor, eu te amo, Senhor. Eu quero que o Senhor não esteja comigo só aqui dentro, mas esteja comigo lá fora na rua. Vou te levar para a minha casa, para o meu trabalho, seja lá onde for, né? Ele disse, ó Deus, dê-me homens e mulheres com fé robusta que não olharão para os sintomas. O grande problema é isso, nós perdemos Deus por causa de sintoma, por causa que nós achamos que, por causa disso, por causa daquilo, porque eu estou me sentindo, eu tenho um sintoma de gripe e penso que o Espírito Santo foi embora. Não foi, ele está ali. Se você fez algo para ele ir embora, disse o profeta, ele está ali naquele galho com uma doce pomba, arrulhando, esperando voltar, só isso, só isso. Mas ele disse, eu não te deixarei, eu não te abandonarei, tu és meu filho, eu estou contigo. Na tristeza, na dor, nos fracassos, nos problemas, eu te carrego, eu te amparo, eu te ajudo, volte para mim, aleluia. Eu creio na ressurreição de Cristo, eu creio no seu poder todo o suficiente, e eu creio que sua presença está aqui agora. Cremos que isso é a extensão do tabernáculo branco, amém? O mesmo evangelho, a mesma palavra do profeta, para me libertar de qualquer escravidão que Satanás tenha colocado em mim. E eu olho para onde ele está assentado, à destra de Deus, vivendo para sempre, fazendo intercessões por mim. O sol está lá, aleluia. O sol não saiu do seu lugar, aleluia. Agora ele pode fazer isto num tempo inesperado. Bem, irmão Branco, eu tenho trabalhado duro hoje, eu estou um pouco cansado, e eu não tenho me sentido bem 3 ou 4 dias. Esta pode ser a hora. Justamente o paradoxo contrário. Tudo errado, tudo emproblemado, disse ele, pode ser a hora. Você nunca sabe quando isto vai acontecer. Quantas vezes eu poderia parar por dias, contar experiências de quando vou aos bosques, buscar o Senhor, os espinhos me arranham, os pássaros me aborrecem, os mosquitos me picam, e simplesmente quando Deus está prestes a fazer algo, bem então, justamente quando parece tudo inesperado, então Deus aparece e toma o controle. Aleluia! Podemos abanar a Deus, que é bom profeta, né? Ele se colocou, ele desceu ao nosso nível, né? Aleluia! Sabe que essas coisas fazem parte. Sabe que isso não é uma derrota. Quais são os espinhos? Cutuca daqui, problema dali, telefone ali, o outro lá. Mas nesta hora você pode receber o batismo do Espírito Santo. Ele está dizendo, ah, Deus, aleluia. Quem impede que ele faça? Nós tomamos sintomas, nós tomamos problemas e ficamos olhando para isso. Quando nós devíamos estar olhando para ele e dizer, Deus, eu ainda creio em ti. Quando aquele homem criticou o profeta, ele disse, você ainda sustenta a sua fé? O teu pai morreu, a tua esposa morreu, tua bebê morreu, você ainda sustenta aquela religião? Ele disse, não, é ela que me sustenta agora. Aleluia, glórias a Deus.
não sustento. A minha fé me sustenta na hora difícil, na hora dos problemas, na hora de dificuldade. Eu quero sair alegre aqui nesta manhã, amém? E já estou encerrando, né? Já podemos encerrar. Ele disse, vamos nos colocar em pé? Houve uma tempestade. Vamos ali a tempestade? Agora Deus criou os ventos, Deus criou o ar, Deus criou a água. É tudo sua criação. Ele fez isto. Mas vê você, foi o diabo que entrou naquilo e agitou. Isso que causa o problema é o diabo. E agora, se ele é um criador e fez, se Jesus, no caso, né, é um criador e ele fez isto assim no princípio, não deveriam aqueles discípulos saber que o Criador, deitado bem ali, podia fazer isto para sempre? Amém, amém, aleluia. Veja, o barco estava no alto mar e os discípulos ali. De repente a tempestade rugiu, o barco começou a balançar. E eles apavorados, rema, puxa vela aquele pano, né? Desce o pano, sobe o pano, né? E vá remo e se debatendo por quê? Lá no porão, bem pertinho deles, junto deles, estava Jesus. E o profeta disse, vai, desperte a Jesus. O que adianta remar? O que adianta se debater? O que adianta ficar nervoso, ficar agitado, reclamar? Tudo isso não adianta nada. Desperta Jesus. Fala para ele, Jesus, vamos inclinar nossas frontes, amém? Jesus, eu estou assim, Senhor. Eu estou me debatendo como um peixe fora d'água. Estou me debatendo como uma ave que caiu. Estou me debatendo, Senhor, de todas as maneiras, de todas as formas. Mas eu creio que Tu estás aqui nesta manhã, aleluia. Levante sua mão para Ele, levante as duas mãos bem alto e diga, Deus, eu quero que Tu me libertes. E eu quero que Tu me dês o batismo do Espírito Santo, Senhor. Eu quero que de hoje em diante, Senhor, este culto aqui fique tão marcante em mim. Que este foi um culto de libertação. Que este culto aqui, Senhor, seja onde eu coloque uma estaca. Que doravante eu nunca mais vou descrer da Tua presença. Aconteça o que acontecer, eu saberei que o Senhor está, que o anjo do Senhor está perto, que o anjo do Senhor está ali parado, olhando para mim, como ele estava olhando para Gideão. Gideão estava em batalha, em luta, em problema, malhando trigo, ceifando trigo, por causa que os midianitas vinham. Quem são os midianitas? Hoje estão na forma de espírito, irmão. Eles estão nos atacando, estão vindo e nos judiando, e usam um vizinho, usam alguém ao redor de nós, para tentar de alguma maneira tirar sua atenção do Calvário. E se você der atenção a isto, você fracassará. Mas dê atenção ao Senhor Jesus Cristo. Ele está aqui nesta manhã. Se você deseja chegar-se à sua presença, faça isso agora. Deus, a Tua presença é tudo para mim. Eu quero ter um contato com o Senhor. Converse com o Senhor, irmã. Tenha uma intimidade com Ele. Fala com Ele como Ele está bem do teu ladinho aqui. Cochiche para Ele. Você não precisa nem abrir a boca como fez a mãe de Samuel, Ana. Ela apenas movia seus lábios, mas o Senhor a escutou. Ela não fez nada. Havia uma coisa por dentro dela dizendo, eu quero a presença de Deus, eu preciso a presença dEle, aleluia. E todos estes grandes heróis da fé, Moisés se encontrou com Deus, Elias se encontrou com Deus, aleluia. Isaías se encontrou com Deus lá no templo e ele disse, ai de mim, a presença do Senhor está aqui neste lugar. E os umbrais do templo tremeram. Ele disse, ai de mim, sou homem de lábios impuros. Todos nós aqui nesta manhã, ainda homens de lábios impuros, com impurezas em nós, coisas. Mas Ele está aqui. Se você já chegar a Ele, você disse, toca-me, Senhor, com a brasa do altar.
eu ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Poderei andar em tua presença, Senhor. Tira qualquer sujeira de mim, tira a carnalidade, tira o pecado, tira a incredulidade. Liberta-me, Senhor, eu quero estar livre, Senhor. Deixa compungir o Espírito. Entre nessa atmosfera santa. Há uma atmosfera santa neste lugar. A atmosfera da palavra está aqui. Se você mergulhar para dentro disto, irmãos, eu tenho certeza que você sairá daqui melhor. Oh Deus, oh Deus, diga: eu me rendo a Ti, Senhor. Eu sei que Tu estás aqui, meu Senhor Jesus. Eu quero me prostrar diante de Ti. Eu quero me humilhar em Tua presença. Eu quero reconhecer a Tua presença. Eu sei que o Senhor está onde a Tua palavra é pregada, onde a mensagem da hora é falada. Aleluia. Oh Deus maravilhoso, eu Te amo, Senhor. Eu quero viver, aleluia. Eu quero desfrutar, eu quero beber desta água da vida. Eu quero saciar a minha alma. Eu estou com sede, estou faminto e sedento, Senhor. Eu não quero ficar apenas manifestando religião. Eu quero algo mais que religião. Eu quero algo mais que igrejismo. Eu quero algo mais do que discutir sobre a palavra. Eu quero a realidade da palavra em minha vida. Eu quero que isso se torne real entre mim e o Senhor. Ó Deus, amado Pai, amado Deus, mãos estão levantadas, corações pedintes. Aqui estão os Teus filhos. Aqui está uma partícula da noiva do Senhor Jesus Cristo, deste corpo, palavra, Senhor. Ó Deus, o qual o Senhor fala a Sua palavra, e o Senhor está moldando acerca da Tua palavra. Nós estamos entrando véu adentro. Algo está acontecendo com a noiva do Senhor Jesus Cristo sobre a face da terra. Nós não queremos ficar de fora disso. Dá-nos essa atmosfera, Senhor. Uma atmosfera celestial para que Teu Espírito Santo desça e cele, Senhor. Ó Deus, dá batismo do Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, inunda com aquele poder santo, Pai. Modifica as vidas pelo Teu Espírito, não por obras para que ninguém se glorie. Como o profeta disse, estava todo atribulado, e ele disse: é nesses momentos que ele vem. Nós o condicionamos, mas ele não está condicionado a nada. Ele pode vir e te dar o batismo do Espírito Santo agora. Ele pode batizar do Espírito Santo depois do culto, em casa, em algum lugar, quando você se separar, aleluia, em algum lugar. Amado Deus, amado Pai, faz isto para nós, Senhor. Edifica esta pequena igreja aqui no poder do Espírito Santo. Que não sejamos frios e formais, que não sejamos indiferentes. Tira toda coisa de Laodiceia de nós, toda mornidão, toda indiferença, e possamos crer com todo o nosso coração que esta obra é Tua e que Tu fazes todas as coisas. Assim pedimos bênção, graça e ajuda, Senhor, no poderoso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, aleluia. Podemos abanar para o Senhor e dar graças a Ele, dizer obrigado, Deus, obrigado, Senhor, aleluia. Espírito, enche a minha vida. Encha-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Encha-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero
Senhor nosso Deus, nosso precioso Pai, te damos graça, Deus, por esses momentos aqui, Pai, na Tua presença. E como, Senhor Jesus, nós ouvimos nesta manhã, aqui é onde o Senhor recarrega, Pai, nossas forças, porque nós sabemos, Senhor Jesus, que temos aí uma semana para enfrentar, e Satanás, Pai, está esperando ali, Senhor. E nós não sabemos, Senhor Jesus, o que tem pronto para nós enfrentar ali fora, mas nós estamos dizendo aqui para o Senhor que nós estamos confiando em Ti. Nós não sabemos, Pai, o que nos espera, Senhor, no decorrer da semana, mas uma coisa, Pai, nós sabemos que o Senhor está com seus braços abertos para nos socorrer. Por isso, Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor fique conosco. Não retira de nós, Pai, o Teu olhar. Não retira de nós, Pai, o Teu sangue. Mantenha, Jesus, nós em comunhão contigo. Pai, que cada passo que nós der, Pai, possamos sentir a presença do Senhor. Porque nós sabemos, Pai, que se o Senhor está em nós, nada, Pai, pode enfrentar. Sabemos, Senhor Jesus, que os momentos difíceis o Senhor sempre está ali ao nosso lado para nos ajudar, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então agora, Deus, nós te pedimos que a graça do Senhor permaneça sobre cada um de nós, sobre cada família, Pai. Que agora, Senhor Jesus, ao sair daqui, Pai, que essa unção possa ir conosco. Pai, como nós ouvimos ali, Pai, através do nosso precioso profeta, essa atmosfera, Pai, possa estar sempre, Senhor, em volta de cada um de nós, no nosso lar, no nosso trabalho, na vizinhança onde nós moramos, Pai. Que cada um, Senhor Jesus, que nós entrar em contato, Senhor, que essa pessoa possa ver algo diferente em nós. Eles possam, Pai, verdadeiramente olhar e dizer que há algo especial em nós. Que isso, Pai, seja, Senhor, para aumentar, Jesus, a nossa fé em Ti. E nós saber, Pai, que o Senhor está conosco. Pai, então assim, Deus, nós te pedimos e ficamos confiando em Ti, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pela Tua palavra, tem falado a nós. Agora, Senhor Jesus, leva cada um para os seus lares. Debaixo do sangue, que cada um possa estar sendo cuidado e vigiado pelo Senhor. E que o anjo do Senhor esteja presente sobre cada vida, Senhor. No precioso nome do Senhor Jesus, nós agradecemos por tudo. E te pedimos, Pai, fique conosco, Pai. Amém, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Estamos despedidos. Em nome do Senhor Jesus.